Novel e fanfic narradas. Shinobi do passado renasce no futuro. Capítulo 181. Gensou já estava bastante acostumado a ser chamado de senpai. Agora, vendo Kizami agindo tão respeitosamente, Gensou não o incomodou. Após acenar casualmente com a mão, ele sentou-se em uma grande pedra, ouvindo os sons da batalha do santuário Naka e perguntou a Kizami: "Você veio até aqui só para ver Itachi partir em sua jornada final?" Vendo que estava temporariamente seguro, Kizami sabia que a melhor opção era atender aos desejos daquela figura poderosa diante dele, mas olhou na direção do santuário e ainda sorriu. A luta ainda não acabou. Se será sua jornada final ou não, ainda não se sabe. Gensou olhou para Kizami e sorriu levemente. "Você é bem interessante." Gensou não deu mais detalhes sobre o que havia de interessante em Kizami. Em vez disso, ele olhou para o santuário, falando em um tom calmo. "A partir do momento em que Itachi pisou naquelas escadas, quer ele tenha agido por conta própria, ou eu o tenha empurrado, seu destino estava selado." O coração de Kizami afundou ao ouvir isso. Ele entendeu o que Gensou quis dizer. Mesmo que Itachi de alguma forma saísse vitorioso, esse homem ainda garantiria seu fim. Tal demonstração, tratando Itachi, que era famoso no mundo Shinobi por exterminar o clã Uchiha, como um mero peixe em uma tábua de corte. Tão dominante. Apesar de Gensou não fazer muita coisa, Kizami sentiu uma sensação indescritível de pressão só de interagir com ele. O que aconteceria se eu lutasse com ele? Para outros Shinobi, os Jinchuriki eram como monstros assustadores e invencíveis, mas para Kizami, eles eram apenas obstáculos que exigiam algum tempo para serem superados. Kizami sempre confiou em sua força. Mas agora, diante de Gensou, que era tão famoso quanto Uchiha Madara, Kizami percebeu que tinha pouca vontade de empunhar sua lâmina. Além disso, Kizami estendeu a mão e tocou Sameada. A enorme espada, envolta em bandagens, tremia ligeiramente. Sameada estava assustada. Kizami ficou atordoado. Sameada, que não se comovia nem mesmo com bestas com cauda, agora estava visivelmente tremendo. Desde que ele pegou esta espada viva, foi a primeira vez que Kizami viu esta reação. Gensou era realmente tão assustador? Gensou estava bem ciente das ações sutis de Kizami, mas não lhes deu atenção. Afinal, Kizami era uma ferramenta formidável para capturar bestas com cauda, e ele era um shinobi que realmente personificava o espírito do profissionalismo. Gensou apreciava bastante um indivíduo tão direto e diligente. Além disso, Gensou, já tendo considerado a Akatsuki como seu próprio recurso, não queria esgotar sua força desnecessariamente. Até mesmo bucha de canhão tinha sua utilidade, sem mencionar alguém cuja força era comparável à dos 5 Kage. Neste momento, os sons de metal colidindo no santuário Naka estavam diminuindo gradualmente. Não era que a batalha estivesse chegando ao fim, mas sim que o estilo de luta havia se intensificado. Gensou sentiu um chakra altamente ativo baseado em fogo. Eles estão ficando sérios. Parece que não preciso intervir. Gensou olhou na direção do santuário com um sorriso nos lábios. Dentro do espaçoso salão principal, comparado ao espaço vazio no início, os tatames agora estavam cheios de kunai e shuriken incrustados. E muitas áreas exibiam marcas de queimadura deixadas pela liberação de fogo. O estilo de luta do clã Uchiha foi vividamente refletido na batalha entre Itachi e Sasuke, junto com os outros membros Uchiha. Atualmente todo o corpo de Sasuke estava repleto de chakra de liberação de relâmpago, enquanto ele lutava corpo a corpo com Itachi, ao lado de Jin, Izumi e outros 2 Uchiha com Sharingan de 3 Tomoe. Quanto aos outros companheiros, alguns estavam feridos e foram movidos para trás, enquanto o resto manteve distância, pronto para usar ninjutsu para ajudar Sasuke e os outros a qualquer momento. O Sharingan de 3 Tomoe não foi fácil de despertar. Mesmo com seu ódio profundo, os Uchiha da Vila Jomai eram jovens, e nem todos tinham o Sharingan de 3 Tomoe. Para esta missão, além do velho Kei, todos os Uchiha se juntaram, totalizando 15. 6 deles tinham o Sharingan de 3 Tomoe, enquanto os outros tinham o de 2 Tomoe. Entretanto, ao ver Itachi, 2 membros Uchiha experimentaram um estímulo emocional tão forte que seu Sharingan evoluiu para o 3 Tomoe. O plano desde o início era que aqueles com 3 Tomoe lutassem corpo a corpo, enquanto aqueles com 2 Tomoe dariam suporte à distância com ninjutsu. E por que os shinobi de 2 Tomoe não queriam se juntar à batalha? Diante do seu odiado inimigo, esses membros do clã, que ansiavam por vingança dia e noite, não estavam dispostos a recuar. Assim como Sasuke não se conteve com apenas 2 Tomoe naquela época. Convencê-los do contrário era impossível. Sendo esse o caso, eles lutariam com todas as forças, no verdadeiro estilo Uchiha. Em breve, em apenas alguns minutos, a batalha no santuário Naka tornou-se particularmente feroz. Apesar do grande número, o lado de Sasuke já havia perdido 3 shinobi de 3 Tomoe. Mesmo assim, nem Sasuke nem Jin e os outros demonstraram qualquer preocupação, e seu espírito de luta só ficou mais forte. Embora Itachi tenha derrotado 3 Uchiha de 3 Tomoe, isso não aconteceu sem um custo. Olhando para o uniforme da Akatsuki de Itachi agora, vários cortes o haviam rasgado, e sangue escorria levemente de dentro dele. Sasuke sorriu e disse: "Ele está enfraquecido." Comparado à cena no mundo Tsukuyomi onde Itachi massacrou os Uchiha, Sasuke percebeu que as reações de Itachi eram muito mais lentas agora. A visão dele é ruim, confirmou Jin, que havia testado Itachi especificamente antes.
Para muitos, parecia inacreditável que alguém com um Sharingan altamente perceptivo pudesse ter problemas de visão. Entretanto, Sasuke e os outros, já cientes de que o uso excessivo do Mangekyou Sharingan poderia levar à cegueira, sabiam que a condição atual de Itachi não era fingimento. Nesse caso, prossiga com o plano B. Como líder, Sasuke decisivamente deu a ordem. Ele então pegou um pergaminho de selamento preparado, e com um puff acompanhado de fumaça branca, uma enorme Shuriken apareceu em sua mão. Com o chakra da liberação de relâmpagos crepitando ao redor, Sasuke lançou a Shuriken com grande força, a Shuriken surgindo com o poder cortante do relâmpago. Isso foi só o começo. Um após o outro, Sasuke continuou a lançar Shuriken, o brilho elétrico tecendo uma rede impenetrável apontada para Itachi. Os outros Uchiha não ficaram parados. Eles ou jogaram ferramentas ou fizeram ninjutsu para bloquear todas as possíveis rotas de fuga de Itachi. Você já chegou até aqui? Itachi suspirou levemente, olhando para Sasuke. Devido à distância, o rosto familiar de Sasuke ficou embaçado em sua visão. Não era apenas sua visão que havia piorado. Seu corpo também estava falhando. Se a luta tivesse sido apenas contra Sasuke antes, ele poderia ter pegado leve com ele. Mas estando em menor número, Itachi não podia se dar ao luxo de se conter. Não foi apenas Sasuke, a força dos outros Uchiha também surpreendeu Itachi. Excluindo suas habilidades de Mangekyou, ele deu tudo de si. Ainda não é o suficiente, ainda não é o suficiente. Com sua vida chegando ao fim, tudo que Itachi queria era ajudar Sasuke uma última vez. Neste momento, enquanto ele olhava para Sasuke, que parecia um borrão entre as ilusões em sua visão, seu Mangekyou Sharingan começou a girar como um moinho de vento. Capítulo 182. Boom! Uma estrutura esquelética carmesim se materializou no ar, envolvendo Itachi e movimentando seus dois braços para repelir as armas e ninjutsu que avançavam. Susanoo-en? Ao ver o Susanoo pela primeira vez, a expressão de Sasuke ficou tensa. Ele abriu os dedos e o fio transparente entrelaçado em volta deles imediatamente se esticou, fazendo com que a Shuriken previamente desviada girasse mais uma vez. Desta vez, em vez de colidir diretamente, as Shuriken orbitaram ao redor do Susanoo, fazendo com que os fios se prendessem firmemente ao redor do esqueleto carmesim. Não apenas Sasuke, mas os outros Uchiha também moveram seus dedos. Com os fios pré-arranjados no lugar, kunai e shuriken espalhados por todo o lugar dispararam novamente, rapidamente se enrolando em torno do Susanoo, assim como Sasuke tinha feito. Em um instante, a figura esquelética carmesim foi firmemente amarrada da cabeça aos pés por fios transparentes. Do outro lado, os fios estavam presos nas bocas de Sasuke e dos outros, acompanhados por suas mãos tecendo selos na velocidade da luz. Liberação de fogo, técnica de fogo do dragão. Uma após a outra, chamas intensas avançaram pelos fios em direção ao Susanoo. Itachi olhou ao redor. A superfície do esqueleto carmesim estava completamente envolta em chamas, fazendo parecer uma tocha gigante. As chamas queimaram intensamente, fazendo com que a estrutura do esqueleto ficasse mais fina. Sabendo que a forma inicial do Susanoo era insuficiente para a defesa, o Mangekyou Sharingan de Itachi girou novamente. Em um instante, veias e carne cobriram o outrora fino esqueleto carmesim, agora envolto em uma camada de chakra semelhante a uma capa e adornado com uma armadura semelhante aos Tengu da mitologia japonesa. E ainda não tinha acabado. Todos os fios se romperam instantaneamente quando Susanoo cresceu de tamanho. Estrondo. Com o estrondo, o teto do salão principal do santuário Naka foi quebrado, fazendo a camada superior de telhas voar enquanto todo o telhado era arrancado. Depois que uma tocha flamejante disparou em direção ao céu e desapareceu rapidamente. Agora, mais alto que o salão principal, o majestoso e solene Susanoo vermelho se endireitou, brilhando intensamente sob a luz do sol. Bum, bum, bum. Com os passos de Itachi, o gigante Susanoo, semelhante ao mito, pisoteou o santuário Naka, demolindo tudo enquanto avançava em direção a Sasuke e aos outros. Não muito longe. Vendo chamas e um gigante de armadura carmesim sobre o santuário Naka, visível até de longe, Gensou balançou a cabeça, dizendo: "Isso só está aumentando minha carga de trabalho." Tal comoção inevitavelmente chamaria a atenção dos verdadeiros mestres daqui, Konoha. Dada a eficiência de Konoha, não demoraria muito para alguém chegar. Ele teria que impedi-los de se envolver. Afinal, essa era uma luta dos Uchiha para limpar sua própria casa. Pessoas de fora não tinham o direito de interferir. Bem, tudo bem se eles vierem. Espero que haja alguns personagens úteis. Gensou pensou sobre a missão do seu sistema. Enquanto esperava pelo resultado aqui, ele não ficou ocioso. Um clone de sombra dele já havia partido para completar uma nova missão principal emitida pelo sistema. Missão principal: Exame Chunin? Descrição da missão. Após retornar da Terra das Ondas, o anfitrião logo ouviu sobre os exames Chunin. Recomendado por seu líder de equipe Kakashi, o time 7 participará dos exames Chunin. Prepare-se bem para passar no teste escrito, no teste da Floresta da Morte, nas preliminares e finalmente no exame final. Aviso: Orochimaru, um dos Sannin, está prestes a atacar. Alguns dias atrás, Gensou recebeu uma nova missão do sistema e aproveitou a visita a Konoha para cumpri-la. Se tudo corresse como planejado, seu clone das sombras agora estaria no local habitual de prova escrita do exame Chunin, tendo concluído uma prova, e estaria a caminho da Floresta da Morte, em direção à Torre Central para continuar a missão. Quanto a saber se funcionaria ou não, Gensou estava confiante.
Afinal, com a sabedoria dos grandes estudiosos ao seu lado, como ele poderia falhar? Enquanto isso, Gensou continuou sentado na grande pedra esperando em silêncio. Kizami, que também notou a comoção no santuário Naka, franziu a testa ligeiramente. Usando tão cedo o poder do Manjeki Sharingan, ele ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que Sasuke, com quem ele antes conseguia lidar facilmente, tivesse chegado a esse nível. Kizami virou a cabeça para olhar para Gensou, querendo perguntar algo, quando de repente ouviu barulhos vindos de não muito longe. Ele apertou os olhos e perguntou: Gensou-senpai, você precisa que eu lide com essas pragas? Gensou olhou para as pessoas que se aproximavam, todas rostos desconhecidos e personagens irrelevantes, e casualmente acenou com a mão. Kizami assentiu e desapareceu num piscar de olhos. Logo, sons de luta surgiram à distância. A partir do momento em que Itachi liberou o verdadeiro poder do Susanoo, a batalha no santuário Naka não pôde mais ser escondida. Inicialmente, Konoha não tinha ideia do que estava acontecendo no santuário Naka, então eles enviaram uma equipe próxima para investigar. Depois de algum tempo sem nenhum relatório da equipe, Konoha percebeu que algo estava errado. Escritório do Hokage. Tsunade estava parada perto da janela, braços cruzados, olhando na direção do santuário Naka. O terreno dos Uchiha ficava em uma área remota, então, apesar da comoção causada pelo Susanoo de Itachi, ela não conseguia ver nada. Ainda assim, ela fez isso por causa de suas suspeitas. O que pode estar acontecendo no santuário Naka? Após o massacre Uchiha, o território Uchiha pareceu esquecido por todos, deixado intocado por um longo tempo. Além dos prédios empoeirados e dilapidados, não havia nada de valor ali. Não deveria haver qualquer razão para que pessoas de fora o atacassem. Mas agora, uma batalha significativa estava acontecendo. Investigações anteriores confirmaram que não havia nenhum shinobi de Konoha lá. A julgar por isso, só poderiam ser shinobi estrangeiros. Tsunade estava pensando. Naquele momento, Shizune rompeu pela porta, claramente perturbada. Tsunade-sama, qual é a situação? Tsunade se virou para perguntar. O rosto de Shizune escureceu. A segunda equipe investigativa também perdeu contato. Além disso, uma equipe da Anbu que foi em segredo é a mesma. Crunch. Tsunade cerrou o punho. Ao ouvir essa notícia, ela percebeu a gravidade do problema. Ela inicialmente pensou que era um problema menor. Embora os detalhes não estivessem claros, enviar algum shinobi de Konoha deveria ter sido suficiente para resolver, e eles poderiam investigar depois. Mas agora, com 2 times de Konoha e um time da Anbu desaparecendo facilmente, isso estava longe de ser um problema menor. Isso foi como um dragão furioso. Quem poderia ser? Tsunade considerou várias possibilidades e estava prestes a reunir mais pessoal para investigar mais a fundo. De repente, a porta do escritório foi aberta novamente. Shikamaru e Shi, que tinham acabado de retornar do País das Ondas, apoiaram os cansados Izumo e Kotetsu, enquanto Azuma e Ino seguiram rapidamente atrás. Sem tempo para formalidades, Shikamaru falou gravemente. Hokage-sama, há um grande problema. Capítulo 183. Uchihas? No escritório do Hokage, após ouvir o rápido relatório de Shikamaru, que detalhava como sua equipe havia completado sua missão diplomática e ao retornar à vila, notou intensamente que Izumo e Kotetsu estavam sob um genjutsu. As pupilas de Tsunade se contraíram levemente. Ela olhou para os guardas do portão ainda se recuperando e perguntou: Você tem certeza de que é o Uchiha? Izumo assentiu pesadamente, sua voz um pouco fraca, um grupo de mais de 10, cada um com o emblema do clã Uchiha em suas capas. Aquele que ativou o Sharingan e nos colocou sob o genjutsu. Eu reconheci agora. Era o Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke, junto com mais de 10 outros shinobi Uchiha. A expressão de Tsunade ficou excepcionalmente séria depois de ouvir essa nova informação. Após a missão na Vila Jomai, ela soube por Yamato que alguns Uchiha haviam sobrevivido. Ela pensou que o número não seria muito alto, afinal, o registro de óbitos do clã Uchiha de Konoha estava lá. Mas agora, descobriu-se que eram 10. Isso já era bastante significativo para um clã shinobi menor. Quantos Uchiha realmente foram mandados embora naquela época? Tsunade se perguntou. E então ela ficou cada vez mais furiosa com o terceiro Hokage e Danzo, que haviam orquestrado o destino atual dos Uchiha. Se aqueles 2 não estivessem mortos, ela gostaria de ter dado um soco neles agora mesmo. Olha a bagunça que você deixou para mim. Naquele momento, após saber por Shizune que houve uma batalha no santuário Naka e que vários times de Konoha haviam caído lá, Shikamaru rapidamente analisou. Provavelmente Sasuke e seu grupo estão atualmente dentro do santuário Naka. A chance de luta interna é pequena. Não havia nenhum shinobi de Konoha lá inicialmente, então o inimigo deles deve ser outra pessoa. Se Sasuke e esse shinobi Uchiha estão dispostos a se expor independentemente de Konoha estar tão perto para lutar dentro do santuário Naka, então seu inimigo deve ser formidável. O único que consigo pensar é... Shikamaru olhou para Tsunade. Tsunade continuou de onde parou dizendo: Itachi. Então a situação atual é que 2 grupos de Uchiha estão lutando no santuário Naka. Sasuke e os outros estão fazendo isso por vingança. Mas por que Itachi veio para Konoha voluntariamente? Shizune ponderou, um pouco confusa. Naquele momento, uma nova voz interveio, pelo Sharingan. Com o kanji para óleo no protetor de testa e longos cabelos brancos chegando à cintura, Jiraiya entrou com uma expressão séria. Jiraiya-sama. Shizune, Shikamaru, Izumo e os outros o cumprimentaram imediatamente.
Jiraiya assentiu casualmente e continuou, o Manjeki Sharingan precisa evoluir mais ao se fundir com os olhos de um parente próximo. Acho que Itachi poupou Sasuke naquela época precisamente porque ele era seu irmão. Por causa do recente ressurgimento de Gensou, Jiraiya tem se aprofundado em informações sobre o período dos estados combatentes nos últimos 2 anos, na esperança de aprender mais sobre Gensou. Por acaso, enquanto lia um livro antigo, em vez de encontrar informações sobre Gensou, ele se deparou com uma história oculta sobre os Uchiha. O autor parecia saber muito sobre os Uchiha. O livro conta como Uchiha Madara pegou os olhos de seu irmão mais novo, Izuna, para desenvolver seu Sharingan. Não ficou claro se esta versão estava errada ou se intencionalmente menosprezava Madara. No entanto, depois de ler, Jiraiya imediatamente pensou em Itachi e Sasuke. Sem saber a verdade sobre a noite do massacre, ele expressou sua afirmação anterior. Alguém disse uma vez que os Uchiha são um clã amaldiçoado. Agora parece que isso pode ser verdade. A ideia de irmãos matando uns aos outros por poder era inacreditável para Shikamaru, mas agora não era hora de me aprofundar nesse assunto. Não devemos deixar Itachi obter os olhos de Sasuke, nem deixar Sasuke obter os de Itachi. Se tirar os olhos de um irmão pudesse levar à evolução, então o inverso também seria verdadeiro. Tanto Itachi quanto Sasuke eram shinobi desonestos de rank S de Konoha. Ao contrário de Naruto, que estaria emocionalmente envolvido, Shikamaru rapidamente sugeriu a Tsunade, Okage-sama, devemos enviar uma grande força imediatamente para bloquear o santuário Naka e derrotar Itachi e Sasuke. Tsunade assentiu e acrescentou mais uma coisa. Ela olhou para Izumo e Kotetsu, perguntando cada palavra com ênfase. No grupo Uchiha, Gensou estava lá? No momento em que o nome Gensou foi mencionado, o silêncio caiu sobre o escritório do Okage. Comparado ao resto do mundo shinobi, que só tinha ouvido falar da reputação de Gensou em livros ou histórias, os shinobi de Konoha tinham uma impressão muito mais profunda dele, especialmente depois de ver Holt ser aniquilado bem debaixo de seus narizes. Izumo e Kotetsu engoliram em seco, lembrando-se cuidadosamente e então balançaram a cabeça. Não temos certeza. Sasuke se moveu muito rápido, e não conseguimos ver todos claramente antes de cairmos sob o Genjutsu. Não recebendo informações precisas, Tsunade franziu a testa. Depois de pensar rapidamente, ela tomou uma decisão. Azuma, Shizune, reúnam todos os Chunin e Chunin disponíveis na vila imediatamente. Eu pessoalmente liderarei esta missão. Tsunade comandou. Os Uchiha eram formidáveis, mas apenas uma dúzia deles, ousando agir bem debaixo do nariz de Konoha, pareciam ousados demais para Tsunade, a menos que tivessem outras garantias. O que ela conseguia pensar era que, além de Sasuke, o outro usuário do Manjeki Sharingan que havia aparecido no Templo do Fogo e na Montanha Katsuragi, ou até mesmo, o próprio Gensou havia chegado. Com inimigos tão formidáveis incluindo Itachi, Sasuke e outros, Tsunade sabia que tinha que ir sozinha, não ficar sentada em seu escritório como o terceiro Okage havia feito sem fazer nada. Sim, Okage-sama. Azuma e Shizune imediatamente agiram ao receber a ordem. Eu também irei. Jiraiya, lembrando-se da pessoa que havia encontrado enquanto escapava após sua tentativa frustrada de espionagem, falou gravemente decidindo acompanhá-los. Tsunade não recusou. Logo os Chunin e Chunin disponíveis na vila se reuniram e Tsunade e Jiraiya, sem demora, lideraram o grupo rapidamente em direção ao terreno Uchiha, há muito deserto. Ainda se recuperando do Genjutsu, Izumo e Kotetsu ficaram para trás. Os dois se entreolharam, compreendendo o mesmo pensamento refletido nos olhos um do outro. Se Gensou realmente estivesse entre os Uchiha, isso não significaria que eles teriam sobrevivido ao encontro com ele? Não, isso não estava certo. Isso significaria que eles eram shinobi que enfrentaram Gensou, uma figura que rivalizava com os deuses e sobreviveram. No entanto, pensando em seus colegas que estão atualmente indo em direção ao Santuário Naka, Izumo e Kotetsu ainda achavam que ter tal recorde não era necessariamente uma coisa boa. Capítulo 184. Santuário Naka. As estruturas do santuário, antes decadentes, mas ainda de pé, foram completamente reduzidas a cinza sob o ataque do Susanoo ou de Itachi. Formação de chamas Uchiha. Uma barreira carmesim, ardendo com chamas intensas, poderosa o suficiente para resistir até mesmo ao ataque de uma besta com cauda por um tempo, surgiu, selando o enorme Susanoo dentro dela. Comparado a antes, Sasuke e os outros, agora reduzidos em número pela metade e feridos, estavam espalhados pelo perímetro da formação de chamas, pressionando as mãos contra a barreira, constantemente canalizando o chakra para manter sua presença. Estrondo. A lâmina Totsuka atingiu a barreira, mas em vez de causar algum dano, ela pegou fogo na barreira, incendiando a lâmina. Itachi permaneceu inexpressivo ao ver o resultado, optando por não pressionar mais o Susanoo. Mesmo que ele conseguisse quebrar a formação de chamas, isso levaria um tempo considerável e suas reservas de chakra já estavam diminuindo. O Manjeki Sharingan de Itachi girou, e o enorme Susanoo gradualmente se dissipou, deixando apenas suas costelas para proteger seu corpo. Se eles queriam prolongar isso, que assim fosse. Ele olhou para Sasuke, prestes a dizer algo. De repente, um violento ataque de tosse irrompeu incontrolavelmente de sua boca. Itachi apertou a boca com força, mas sangue grosso continuou a escorrer por entre seus dedos. Com um baque, Itachi caiu de joelhos, e as costelas do Susanoo que o cercavam desapareceram. É uma armadilha? Ou é real? Jin perguntou incerto, vendo a cena de fora da barreira. É real. Izumi olhou profundamente para Itachi, respondendo.
Pelo que ela entendia sobre Itachi, ele não fingiria fraqueza para atraí-los. Sasuke compartilhava da mesma crença. Assim a formação de chamas foi dissipada. Sasuke, sendo mais rápido, alcançou Itachi primeiro, erguendo sua lâmina Chidori, repleta de raios, e golpeou impiedosamente. Grito! O manto negro com nuvens vermelhas da Akatsuki foi rasgado em dois, e um fluxo de sangue espalhou-se pelo céu. Quando Sasuke olhou para frente novamente, Itachi, agora com o traje completo de shinobi e um longo corte no peito, havia recuado 10 metros. Liberação de fogo, técnica de fogo do dragão. Jin e Izumi rapidamente o seguiram. Usando os mesmos selos, 2 dragões gigantes de fogo surgiram, um da esquerda e outro da direita, avançando em direção a Itachi. Itachi, rangendo os dentes de dor, desviou mais uma vez. Vendo Sasuke e os outros Uchiha se aproximando, Itachi, desviando por pouco de um dos dragões de fogo, rapidamente formou um selo com uma mão. Croc, croc, croc. Um grande número de corvos se espalhou ao redor dele, transformando-se em nuvens negras que atacaram os Uchiha ao redor. Liberação de fogo. Grande técnica de bola de fogo. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio Fênix. Liberação de fogo. Sabendo quão problemáticos os corvos podiam ser quando Itachi os usava, Sasuke e os outros imediatamente lançaram técnicas de liberação de fogo, queimando os corvos. Logo as chamas se espalharam pelos restos do santuário Naka, criando um mar de fogo. Aproveitando esse momento, Itachi mal conseguiu suprimir o dano interno. Naquele momento ele de repente pensou em um estranho que conheceu apenas uma vez, Kimimaro Kaguya. Ele também possuía uma Kekkei Genkai impressionante e sofria de uma doença terminal. Antes de morrer, Kimimaro tentou cumprir sua missão, mas no final só encontrou arrependimento. Agora, Itachi se encontrava na mesma posição, mas arrependido, ele não podia pagar por isso. Itachi levantou a cabeça, vendo Sasuke avançando em sua direção novamente. O Mangekyou Sharingan em seu olho direito girou. Sangue fresco escorria do canto do seu olho direito. Enquanto a batalha no santuário Naka continuava, o clone das sombras de Gensou estava ocupado com suas próprias tarefas. Depois de completar uma folha de respostas criada por ele mesmo no teste escrito do exame Chunin de Konoha, o clone das sombras de Gensou foi até a Floresta da Morte, chegando à torre central em menos de 10 minutos, onde encontrou alguns pergaminhos abandonados de céu e terra em um depósito. Se nada inesperado aconteceu, esses pergaminhos provavelmente eram do ano de Naruto, 2 anos atrás. Perfeito, exatamente o que eu precisava para minha missão principal. O clone das sombras de Gensou casualmente pegou um pergaminho céu e um pergaminho terra, segurou-os por um momento e depois os colocou de volta no chão. Cerimônia. O senso de cerimônia foi a parte mais importante. Com isso, o sistema deve determinar que passei tanto no exame escrito quanto nos testes da Floresta da Morte. Afinal, participei completamente e todas as condições foram cumpridas. Agora é com o corpo principal. Tendo completado sua missão, o clone de sombra de Gensou não demorou. Com um puff, ele se dissipou sozinho. Simultaneamente, as memórias foram transferidas para o corpo principal de Gensou. Missão cumprida? Desviando o olhar da formação de chamas e do Susanoo acima do santuário Naka, que agora se dissipavam, Gensou olhou para as memórias que surgiram em sua mente e a sentiu satisfeito. Em seguida foram realizadas as rodadas preliminares e finais dos exames Chunin. Pensando nisso, Gensou se virou para olhar a densa floresta na direção de onde tinha vindo. Kizami, que se ofereceu para limpar as pragas, ainda estava lá. Se você não voltar agora, será difícil voltar depois, comentou Gensou com um leve sorriso, no momento em que as palavras saíram de seus lábios, como se fosse uma resposta. Estrondo. O corpo inteiro de Kizami disparou como uma bala de canhão, destruindo mais de uma dúzia de árvores e deixando uma longa trincheira na terra antes de finalmente parar ao lado de Gensou. Embora não tenha sido por vontade própria, Kizami retornou mesmo assim. Kizami, cujo uniforme da Akatsuki estava agora bastante danificado, tirou as pernas da terra. Sacudiu a mão esquerda ainda trêmula e se virou para Gensou com um sorriso. Verdadeiramente digna do Hokage. A força daquela mulher é monstruosa. Tsunade veio pessoalmente? Bem, faz sentido. Não há mais ninguém em Konoha capaz de te dar um soco tão longe. Gensou olhou calmamente para a floresta. Poucos momentos depois, Tsunade, vestida com seu conhecido colete verde com kanji para a aposta, sua figura voluptuosa saindo da floresta, foi a primeira a aparecer. Logo atrás estava Jiraiya. E depois disso surgiram muitos rostos familiares para Gensou. Atake Kakashi, Might Guy, Sarutobi Azuma, Aburami Shibi, Yamanaka Inoishi e outros ninja elite, junto com os 12 de Konoha ali, Tenten, Shikamaru, Neji e outros, que agora haviam avançado para Chunin. E isso não foi tudo. Gensou olhou ao redor e viu inúmeros shinobi ainda marchando em direção a eles à distância. A julgar pelo número, havia pelo menos 500. Para reunir tamanha força em tão pouco tempo, Konoha era de fato a maior vila do mundo shinobi. Vendo a massa negra de shinobi na frente deles, Kizami parado ao lado de Gensou, agora estava suando. Uau, uau, tanta gente está vindo. Isso não é exagero? Agradecido por ter recuado a tempo, Kizami se virou para olhar Gensou ansiosamente. Ele sentiu que dessa vez era apenas um dano colateral. Capítulo 185.
Não vamos falar sobre como Kizami se sentiu depois de ser confundido com dano colateral pela primeira vez. Diante das forças reunidas de Konoha, o olhar de Tsunade passou direto por Kizami, que tinha acabado de ser golpeado por ela, e se fixou no homem sentado preguiçosamente em uma grande pedra. Aquele homem, o jovem vestido de branco com o emblema do clã Agoromo nos ombros. Tsunade já o tinha visto antes. Porém, naquele momento, seu rosto estava cheio de rachaduras, ele não estava vivo. Mas agora, com suas habilidades como especialista médica, Tsunade pôde sentir imediatamente a poderosa força vital emanando dele, o suficiente para chocá-la. Agoromo Gensou, um homem do período dos estados combatentes que estava no mesmo nível de seu avô, Hashirama e Madara, aclamado como igual aos deuses, agora vivendo sua segunda vida. Neste momento, ele apareceu aqui. O pior cenário que ela havia previsto realmente aconteceu. Não apenas Tsunade, que instintivamente cerrou os punhos, mas também Jiraiya, Kakashi, Gai, Azuma, Shikamaru e os outros atrás dela pareciam sombrios. A presença de Gensou exigia extrema cautela. Em contraste, o próprio Gensou permaneceu relaxado, ainda sentado na rocha, examinando a massa de pessoas à sua frente antes de retornar seu olhar para Tsunade com um leve sorriso. Há quanto tempo, Tsunade? Não, eu deveria chamá-lo de Quinto Hokage agora. Continuar o legado do seu avô bastante impressionante. Por alguma razão, Tsunade sentiu um toque de escárnio em suas palavras. Suprimindo sua turbulência interna, ela questionou: Gensou, depois de matar o Shinobi Holt, você ousa aparecer em Konoha novamente? Gensou respondeu calmamente: por que não? Eu diria que te fiz um favor. Ter toda essa autoridade deve ser muito bom, certo? Não precisa me agradecer. Considere isso um presente de congratulações de um ancião. Normalmente, ouvir tais palavras de Gensou faria Tsunade atacá-lo sem pensar duas vezes. Mas como Hokage, ela tinha uma responsabilidade maior e conteve sua raiva por enquanto. Este é um presente que não posso aceitar. Ela falou friamente. Por que você está aqui desta vez? Para dar outro presente. Sem aviso prévio, Gensou levantou uma sobrancelha. Se bem me lembro, este é o terreno do clã Uchiha, certo? Fui convidado aqui pelos Uchiha. Como isso é sem aviso prévio? Isto é Konoha. E os Uchiha são parte de Konoha. Tsunade respondeu severamente. Eram, mas não são mais. Gensou anunciou claramente. Estrondo. Como se quisesse afirmar esse fato. Chamas ardentes irromperam das ruínas do santuário Naka, atrás de Gensou, explodindo no ar. Como fogos de artifício, era uma visão impressionante. Os olhos de Tsunade se estreitaram enquanto ela se preparava para falar com mais firmeza. Jiraiya a deteve, dando um passo à frente e olhando para Kizami, que estava parado em silêncio em seu traje da Akatsuki, antes de se dirigir a Gensou. Senpai, posso perguntar o que o traz aqui hoje, ao lado da Akatsuki? Jiraiya estava um pouco preocupado com a potencial aliança entre Gensou e a misteriosa e poderosa Akatsuki. Se fosse esse o caso, seria realmente uma má notícia. Gensou não escondeu nada. Os Uchiha estão lidando com um traidor, e eu estou aqui como testemunha. Quanto a Akatsuki, Gensou olhou para Kizami e disse calmamente, esse cara veio sozinho. Sentindo-se bastante desconfortável com sua situação atual, Kizami, que estava planejando mentalmente sua fuga, ainda concordou com a cabeça para mostrar que era verdade. Sabendo que tal pessoa não mentiria, Jiraiya suspirou levemente aliviado. No entanto, as palavras lidar com o traidor de Gensou também o fizeram entender imediatamente. É verdade então, Itachi está lá em cima, junto com Sasuke e os outros Uchiha. Itachi foi o culpado pelo massacre, então Sasuke e os Uchiha sobreviventes buscaram vingança, o que era totalmente natural. No entanto, ainda era Konoha. Se fosse permitido que forasteiros lutassem até a morte aqui, mesmo que fossem 9 desaparecidos, e para o líder da vila chegar com uma força tão grande, apenas para ser parado e deixado como mero espectador, isso seria um golpe enorme para a reputação de Konoha. Especialmente porque quem os bloqueava também era quem havia erradicado Holt. Embora muitos shinobi de Konoha estivessem felizes pela partida de Holt, isso foi apenas em particular. Superficialmente, era preciso haver uma frente unida. Jiraiya entendeu que independentemente do perigo, Konoha tinha que agir, seja contra Itachi, Sasuke ou Gensou. Jiraiya lançou um olhar significativo para Tsunade. Rapidamente, uma tensão assustadora começou a emanar do lado de Konoha. Vendo isso, Kizami semi-cerrou os olhos. Não querendo se envolver em um confronto de nível divino, ele estava pronto para fugir a qualquer momento. Quanto a Gensou, ele permaneceu calmo, até mesmo parando um momento para considerar sua própria pergunta. Falando nisso, sinto que está faltando alguma coisa aqui. É isso. Gensou de repente se lembrou. Com Sasuke lá em cima, ele já deveria ter ouvido um certo falastrão gritando Sasuke. Sasuke. Mas naquele momento, além de Tsunade e Jiraiya, ninguém mais de Konoha havia dito uma palavra. Todos eram treinados e disciplinados. Gensou examinou cuidadosamente o grupo novamente. Kakashi estava lá, Yamato estava lá, até Sakura estava lá. Mas Naruto estava desaparecido. E com isso não houve nenhuma chamada sincera de Sasuke no início desta cena. Treinamento? Ou talvez ele não tenha tido permissão para vir por ser o Jinchiki da Kyuubi. Sem Naruto, Gensou sentiu que ser o grande mal que havia levado Sasuke não tinha a mínima graça. Ele balançou a cabeça, olhou para os equilibrados shinobi de Konoha e gentilmente os lembrou. Se eu fosse você, ficaria parado e esperaria o resultado. Por que arriscar suas vidas desnecessariamente?
Você... As veias da testa de Tsunade saltaram de raiva. Não subestime o Shinobi de Konoha. Bum! O solo explodiu e formou uma enorme cratera. Outra batalha havia começado oficialmente. Tsunade se moveu rapidamente, avançando em direção a Jinsou, com o punho pronto para atacar. Em um instante, o som agudo do ar se partindo ecoou continuamente. Ainda sentado na rocha, Jinsou observava calmamente. Assim que o punho de Tsunade estava prestes a acertar, ele levantou a palma da mão. Tapa, punho e palma. Jinsou permaneceu impassível. No entanto, a rocha abaixo dele não conseguiu suportar a força e se quebrou. Jinsou levantou-se sem esforço, mas sua mão continuou segurando o punho de Tsunade. Olhando para ela de perto, ele disse calmamente: as mulheres devem ser gentis. Capítulo 186. Você pode realmente bloquear minha força monstruosa? As pupilas de Tsunade se encolheram em choque enquanto ela olhava para seu punho sendo segurado, incapaz de se mover um centímetro. Esta foi a primeira vez que ela encontrou um oponente cuja força não era inferior à dela. Nimpo, agulhas giz. Cabelos brancos e prateados, mais afiados que agulhas de aço, passaram por Tsunade e dispararam em direção a Agoromo Jinsou. Jinsou olhou para o manto simples que estava vestindo. Embora seu corpo pudesse suportar esse ninjutsu, se suas roupas se rasgassem, ficar nu seria muito indecente. Ele soltou o punho de Tsunade, sua figura recuando como uma rajada de vento, evitando facilmente a agulha giz. Tsunade, vamos atacar juntos, disse Jiraiya seriamente ao chegar ao lado de Tsunade. Tsunade assentiu. Tenha cuidado. A força dele não é inferior à minha. Entendido. Jiraiya bateu palmas, pronto para lutar ao lado de Tsunade como não faziam há muito tempo. E não só eles. Entre os ninjas de Konoha que chegaram, um grande grupo de ninja elite se separou para ajudá-los. Técnica secreta, esfera de inseto. 8 trigramas, palma vazia. Tentáculos das sombras. Em um momento Jinsou tinha acabado de repelir Tsunade e Jiraiya, e no outro, ele estava cercado por vários ninjutsus estranhos de todas as direções. Técnicas tão sofisticadas. Jinsou comentou indiferentemente antes de bater palmas. Tom, Daitopa. Um simples ninjutsu de rank C, mas em suas mãos, de repente produziu o poder de um tufão de nível 10. Seja o ninjutsu elemental que se aproximava ou técnicas secretas como a esfera de inseto, eles foram levados para longe em um instante. Então Jinsou olhou em volta. A maioria das principais forças de Konoha estavam aqui, com as forças de elite divididas entre atacar Kizami e seguir em direção ao Santuário Naka sob a liderança de Kakashi. Não havia necessidade de se preocupar com Kizami. Entretanto, quanto ao Santuário Naka, como ele havia declarado que ninguém deveria perturbá-lo, nem mesmo um inseto poderia entrar. Jinsou bateu palmas novamente. Jutsu de clones múltiplos das sombras. Pul 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 pul. Uma espessa fumaça branca subiu, e 30 clones de sombra apareceram ao lado de Jinsou. Quando ele finalmente completou a missão inicial após décadas de esforço, o sistema o recompensou com uma técnica chamada Arenjutsu, uma técnica que ele nunca usaria. Mas o Arenjutsu era simplesmente uma combinação do Multi-Shadow Clone Jutsu e do Transformation Jutsu. Naturalmente, Jinsou aprendeu o Jutsu Multiclone das sombras. Desta vez, ele o usou para criar um número esmagador de clones para interceptar o esquadrão de Kakashi e bloquear qualquer caminho, não permitindo que ninguém perturbasse a vingança de Uchiha. Quanto ao motivo pelo qual ele não foi contudo imediatamente, Jinsou olhou ao redor com profundo significado em seus olhos, observando Tsunade, cujas reservas de chakra não eram muito inferiores às suas. Jiraiya, que também era excepcional em chakra, e os outros nin de Konoha. Aos seus olhos, todas essas pessoas eram recursos preciosos futuros, combustível para sua ascensão através do QQSM. Se ele matasse todos eles, ele perderia fontes de chakra no futuro. Embora todos no mundo Shinobi tivessem algum chakra em graus variados, pessoas comuns comparadas a ninjas, genins comparados a nins e até mesmo nins comparados a Kage, a diferença nas reservas de chakra era como a noite e o dia. Portanto, as ações de Jinsou precisavam ser gentis e cuidadosas para evitar esmagar essas frágeis porcelanas na sua frente. É claro que se alguém fosse tão tolo a ponto de buscar a morte, ele não hesitaria em matar alguns para dar o exemplo. A batalha do lado de fora do Santuário Naka ocorreu de maneira ordenada, sob os preparativos de Jinsou. Dentro do Santuário Naka, depois de dispersar o exército de corvos de Uchiha e Itachi, Sasuke e os outros se prepararam para conquistar a vitória e matar Itachi de uma vez por todas. Lágrimas vermelho-sangue escorriam pelo olho direito de Itachi. Amaterasu. As ameaçadoras chamas negras que poderiam queimar tudo desceram instantaneamente, devorando as chamas semelhantes a fogo deixadas para trás. Muito rapidamente a área ao redor do Santuário Naka se transformou em um mar de chamas negras. A comoção atraiu a atenção das forças de Konoha abaixo, e exceto pela obstinada Sakura, Kakashi e alguns outros, todos os outros instintivamente abandonaram sua intenção de correr para o Santuário Naka. Enquanto isso, dentro do mar de chamas negras, Sasuke, que havia sido o alvo específico, foi um passo lento demais e não conseguiu se libertar do cerco. As ameaçadoras chamas negras de Amaterasu agora o prendiam em uma pequena área. Dentro daquele espaço, além dele, havia apenas outro, Uchiha Itachi. Acabou, Sasuke. Seus olhos, eu vou tirá-los. Itachi se levantou lentamente, ignorando as manchas de sangue no canto do olho direito, e caminhou em direção a Sasuke, seu olhar cheio de intensidade. Sasuke olhou calmamente para Itachi enquanto ele se aproximava passo a passo.
Separando-me dos outros, prendendo-me aqui, você está tentando me derrubar rapidamente para arrancar meus olhos, certo? Itachi, você ainda é tão arrogante. Então deixe-me tirar sua vida eu mesmo. Chakra de relâmpago infundiu a lâmina de Sasuke mais uma vez enquanto ele avançava em direção a Itachi sem hesitação. Itachi olhou para Sasuke calmamente, fixando seu olhar determinado. Tsukuyomi, corte, sangue respingou. Sasuke, corra. Ao ver Itachi cuspir sangue e cair na sua frente, Sasuke perdeu o foco momentaneamente. Sasuke, vá embora agora. Não somos páreo para Itachi. Pouco depois, Izumi também caiu, usando suas últimas forças para falar antes de ficar em silêncio para sempre. O culpado por tudo isso, Itachi, mais uma vez levantou sua lâmina. Um após o outro, rostos familiares, assim como naquela noite do massacre do clã, caíram diante de Sasuke. Sasuke inicialmente estava cheio de raiva e arrependimento, seu Sharingan de 3 tomou girando rapidamente. No entanto, ele rapidamente percebeu algo, e pressionou ferozmente seu pescoço, onde a marca de Orochimaru costumava estar. Um brasão azul do clã Agoromo subitamente surgiu naquele local. Sob o controle consciente de Sasuke, a crista azul se transformou em luz fluida que se espalhou por seu corpo. Em um instante, um tipo diferente de energia que não era chakra preencheu todo o seu ser. Marcas azuis apareceram ao redor dos olhos de Sasuke. Uma aura muito mais forte do que antes irrompeu dele. Este era o modo sábio. Com seu coração ainda não preenchido por vingança, Sasuke normalmente não seria capaz de cultivar técnicas sábias, que exigem um estado mental muito estável. Entretanto, antes de partir como desenvolvedor das técnicas sábias, Gensou colocou especificamente uma marca do modo sábio de uso único em Sasuke, para uso em um momento crítico. Embora só pudesse ser mantido por 1 minuto, já era o suficiente para Sasuke. Rachadura, rachadura, rachadura. O mundo ilusório de Tsukuyomi foi destruído mais uma vez. No mundo real, Itachi, que estava meio ajoelhado no chão, olhou para cima e viu Sasuke, agora muito mais rápido do que antes, avançando em sua direção como um raio. Ainda não é o suficiente, hein? Ele suspirou tentando ativar o Susanoo. Mas assim que uma parte da caixa torácica se formou, uma lâmina com relâmpagos perfurou as costelas sem esforço, continuando sem resistência a apunhalar o coração de Itachi. Capítulo 187. Acabou. Sasuke pressionou as mãos com força no punho da espada, olhando indiferentemente para a figura à sua frente, a apenas um punho de distância. Atravessada pela lâmina e tossindo sangue continuamente, Uchiha Itachi. Este não era um clone das sombras, nem um clone do corvo. O que estava diante dele agora, empalado por sua lâmina, era o verdadeiro corpo de Itachi. O irmão que ele mais admirava, o pecador que massacrou o clã Uchiha de Konoha, o pesadelo que o acordou por inúmeras noites. A pessoa que antes o fazia se desesperar finalmente sucumbiu diante de sua lâmina. Com esse pensamento, Sasuke apertou ainda mais o punho da espada. Nesse ponto, Itachi não conseguia mais falar. Ele mal levantou a cabeça, tentando dar uma última olhada em Sasuke, mas sua visão já estava completamente turva, tornando impossível ver o rosto de Sasuke. Em seguida, suas pernas cederam e seu corpo se inclinou para frente, caindo sobre Sasuke. Baque. Sasuke não se esquivou, deixando o corpo de Itachi cair sobre ele. Depois de um tempo, Itachi, cuja cabeça estava caída, lentamente estendeu a mão direita, lutando para movê-la em direção ao rosto de Sasuke. Mesmo agora, ele ainda não conseguia tirar os olhos? Sasuke assistiu a tudo isso com um rosto inexpressivo. Ele deixou a mão direita de Itachi se aproximar lentamente da órbita do seu olho. Assim como Sasuke estava zombando de como Itachi faria seu movimento. Os dedos de Itachi de repente se moveram para cima, seus dedos indicador e médio juntos, e com o que restava de sua força, ele cutucou a testa de Sasuke. No momento seguinte, Itachi fechou os olhos e com um baque suave, caiu pesadamente do corpo de Sasuke no chão, sem vida. O que isto significa? Sasuke ficou ali atordoado por um tempo antes de olhar para Itachi novamente. De repente, uma lacuna apareceu nas chamas do Amaterasu que o cercavam. Izumi, que havia selado parte das chamas do Amaterasu com um pergaminho de selamento, não hesitou em correr para o círculo com os outros para ajudar Sasuke. Sasuke. Izumi tinha acabado de começar a falar. De repente, ela viu a pessoa familiar no chão. Suas palavras pararam abruptamente, e ela ficou congelada, imóvel por um longo tempo. Não só ela, mas os outros Uchihas que vieram apoiar também viram a pessoa no chão. Jin rapidamente correu para frente, observando Itachi cuidadosamente. Logo, o canto da boca dele se curvou e continuou se abrindo mais e mais até que ele não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada. Itachi está morto. Uchiha Itachi está realmente morto. Haha, ha. Uma pedra agitou 1000 ondas. Os outros Uchihas, vendo essa cena e confirmando-a repetidamente, tiveram suas sombras de dor dissipadas em um instante. Foi como se eles tivessem renascido, e eles também caíram na gargalhada. Pai, mãe, avô, avó, você vê isso? Aquele que te matou finalmente morreu. Ha. Estou tão feliz agora. Irmão, você pode descansar em paz agora. Ha. Misa, sua vingança foi cumprida. Ha. Naquele momento, todos os Uchihas estavam perdidos em sua alegria estática. Jin se levantou, correu até Sasuke e riu alto, dando-lhe um tapinha forte no ombro. Sasuke, não precisa ser reservado agora. Ria de todo o sofrimento. Ria de toda a dor. Nós vencemos.
Tivemos sucesso em nossa vingança. Deveríamos rir alto. Afetado pela atmosfera, Sasuke deixou temporariamente de lado as ações finais de Itachi. Então, pensando em todos esses anos, tudo o que pesava em seu coração, não importava o que ele fizesse, sempre em primeiro lugar em sua mente, a vingança que finalmente estava completa, ele olhou para seus companheiros de clã se alegrando ao seu lado e finalmente sorriu, rindo alto. Ha 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 ha. As ruínas do santuário Naka se tornaram um mar de risos. A risada era tão alta que até Gensou conseguia ouvir a risada contagiante dos Uchihas. Parecia que os 4 Uchihas risonhos logo se tornariam os 10 maníacos risonhos dos Uchihas. Já que o assunto no santuário Naka está resolvido, vamos encerrar as coisas por aqui. Com essa decisão em mente, a palma da mão de Gensou ficou com uma cor de aço, bloqueando o ataque do ataque sapo de Jiraiya no modo Sennin. Ao contrário da última vez, quando ele se enfrentou como um Edo Tensei, seu poder era muito limitado. Na breve troca de ideias, Jiraiya sentiu profundamente a grande diferença de poder entre o Gensou verdadeiramente revivido e seu Eu Edo Tensei. Por isso, ele deixou especificamente os outros Nin se manterem firmes, levando algum tempo para ativar corretamente o modo sábio. O sistema sábio do Monte Mimoku. Gensou olhou para Fukazaku e Shima, que estavam nos ombros de Jiraiya. Vamos ver como o modo sábio humano se compara ao dos sapos. Quando as línguas afiadas dos 2 grandes sapos sábios se aproximaram dele, Gensou recuou para criar distância e bateu palmas. Arte sábia. Instantaneamente marcas azuis de sálvia apareceram ao redor dos olhos de Gensou. Uma enorme onda de energia, muito além do que ele tinha antes, irrompeu de seu corpo. Os ninjas de Konoha que estavam próximos sentiram seus corações apertarem, como se uma grande fera os estivesse observando, e seus corpos tremiam de frio. Entre eles, Aburame Shibi, o chefe do clã Aburame. Ficou surpreso ao descobrir que os insetos que ele normalmente controlava com facilidade estavam subitamente incontroláveis, fugindo loucamente como se estivessem morrendo de medo. Tal situação era algo que ele nunca tinha visto antes em sua vida. Isso é, ao ver a cena diante deles, Tsunade achou-a familiar e incerta. Arte sábia. Entretanto, Shima, ao ver isso, confirmou imediatamente. Então, ela murmurou incrédula. Ei, eu acabei de ver errado como velho senhor, ou aquele pirralho humano está realmente usando artes sábias? E uma desconhecida. Não difame o grande ancião desse jeito. Fukazaku a repreendia habitualmente antes de olhar diretamente para Gensou, respirar fundo e concordar, é definitivamente arte sábia, e não de uma das 3 grandes terras. É realmente arte sábia? Mas, por que não há nenhuma mudança em seu rosto? Jiraiya perguntou confuso, olhando para Gensou, que além das marcas nos olhos, não mostrava nenhuma outra mudança, nem mesmo em suas pupilas. Isso porque ele tem uma maestria incrivelmente alta nas artes sábias. Diferente de você, Jiraiya, que ainda é meio assado, Shima respondeu. Jiraiya tocou seu nariz, agora muito maior, envergonhado. Uma arte sábia fora das 3 grandes terras, e alguém realmente a dominou. Fukazaku suspirou, sentindo profunda admiração. Não se trata de masterização, mas de criação. Gensou falou, corrigindo a declaração de Fukazaku. Fukazaku ficou ainda mais impressionado. Os jovens são realmente formidáveis. Gensou aceitou o elogio de bom grado e sorriu com expectativa. Vamos ver se as ondas velhas vão acabar morrendo na praia então. Capítulo 188. Arte sábia, grande dança do dragão. Gensou não desperdiçou mais palavras. Ele bateu palmas e sob a infusão de chakra sábio, dragões de fogo ferozes se formaram no ar, circulando ao redor dele, fazendo-o parecer nobre e solene. Retiro. Vendo isso, as pupilas de Jiraiya encolheram bruscamente, e ele ordenou decisivamente uma retirada. Os ninjas de Konoha, já percebendo a terrível situação, recuaram apressadamente. Sakura olhou para o agora não tão distante santuário Naka, cerrou os dentes e se sentiu muito relutante. Entretanto, com Kakashi e Yamato colocando uma mão em seus ombros, ela não teve escolha a não ser recuar com a força principal. Rugido. O rugido ensurdecedor de um dragão ecoou pelo céu. Com o comando de Gensou, a grande dança do dragão. Um após o outro, majestosos dragões de fogo desceram do céu, trazendo consigo um ímpeto avassalador e capaz de destruir o mundo, avançando em direção às forças de Konoha. Arte sábia, Goemon. Neste momento, Jiraiya estava pronto. Usando uma grande quantidade de chakra sábio, ele cuspiu uma quantidade sem precedentes de óleo de sua boca. Simultaneamente, Fukazaku e Shima usaram toda a sua força para lançar técnicas de liberação de vento e liberação de fogo. A combinação dessas 3 técnicas produziu um inferno escaldante com temperaturas que ultrapassavam milhares de graus, capaz de devorar toda a matéria tangível, colidindo de frente com os dragões de fogo que se aproximavam sem ceder. Estrondo. No momento em que as 2 artes sábias colidiram, enormes chamas dispararam em direção ao céu, formando uma colossal cortina carmesim que cobriu completamente o céu, transformando a luz do dia em um tom vermelho profundo. Em seguida, o ar se contorceu, o solo derreteu e todos os objetos tangíveis se desintegraram rapidamente. Os ninjas de Konoha atrás de Jiraiya sentiam como se estivessem na lendária montanha flamejante, com a umidade em seus corpos evaporando rapidamente. Antes que pudessem fazer qualquer coisa. Bum! Como um balão gigante sendo furado. Sob o poderoso rugido do dragão, a arte sábia conhecida como Goemon não durou muito antes de ser totalmente devorada pela grande dança do dragão. Vendo os dragões de fogo ainda avançando sem parar, Jiraiya recuou rapidamente e Shima, em seu ombro, exclamou repetidamente. Esse jovem.
Como ele treinou para se tornar tão poderoso. Olhando para os dragões de fogo que se aproximavam e que pareciam quase corpóreos, a pálpebra de Jiraiya tremeu enquanto ele brincava ironicamente Shima-sama. Aquela pessoa agora não é exatamente um jovem. Se contarmos corretamente, ele provavelmente tem cerca de 70 ou 80 anos agora. Tendo vivido por mais de 800 anos, Shima discordou. Nem sei ainda, claro, ele ainda é um jovem. Os jovens são realmente formidáveis. Realmente formidáveis. Fukazaku ecoou do outro ombro, seu tom mais sério do que antes. Jiraiya não teve tempo de continuar falando. O poder residual da grande dança do dragão ainda estava causando estragos, e vendo que estava prestes a colidir com as forças de Konoha, ele imediatamente parou e usou outro jutsu para bloqueá-lo. Não só ele, mas todos os ninjas de Konoha também estavam lançando jutsus defensivos. Liberação de água, muro de formação de água. Liberação de água, ótima técnica de cachoeira. Liberação da terra, muralha no estilo da terra. Liberação de madeira, barreira estilo madeira. Um após o outro, jutsus defensivos surgiram na frente de todos, lutando para conter a arte sábia de Jinsou. Nas fileiras, Shikamaru assistia a tudo isso com uma expressão complexa, seu coração cheio de choque. Este é o poder de um dos 3 grandes heróis dos estados combatentes? Naquele momento ele entendeu porque o clã Nara, altamente inteligente e engenhoso, nunca foi proeminente durante a era dos estados combatentes, sempre se mantendo ao lado dos clãs Yamanaka e Akimishi, mantendo um perfil discreto. Porque não importa quão brilhante seja sua estratégia, ou quão astuto seja seu plano, ele nunca poderá se comparar ao poder avassalador de um soco direto. Com o que ia acima de 200, Shikamaru se sentiu um pouco derrotado. Perto dali Sakura, Kakashi e aqueles que tinham laços próximos com Sasuke sentiram uma profunda sensação de impotência enquanto assistiam a cena se desenrolar. Com Jinsou se erguendo como uma montanha intransponível, eles não tinham esperança de trazer Sasuke de volta, que estava além daquela montanha. Naruto, se você estivesse aqui, não importa o que aconteça, você nunca desistiria, certo? Mas, não consigo ver nenhuma esperança. Olhando para o mar de fogo sem precedentes que parecia conectar o céu e a terra, Sakura cerrou os punhos. Ela pensou que tinha feito um progresso considerável. Mas agora, a diferença era muito grande. Era vasto o suficiente para fazê-la se desesperar. Embora Kizami, temporariamente ao lado de Jinsou, não sentisse desespero e até mesmo estivesse grato pela grande dança do dragão, que forçou Gai e os outros que o pressionavam a recuar, o choque em seu rosto não foi menos intenso. Ele olhou para os dragões de fogo ainda furiosos, depois para Jinsou, cuja respiração estava tão estável como sempre, e um arrepio de repente o percorreu. Pensando em como ele tinha acabado de falar e rir na frente de Jinsou, e até mesmo discordado dele, ele percebeu o quão ousado tinha sido. Ele não podia mais se dar ao luxo de ser tão ousado. Vendo Jinsou e Konoha ocupados, Kizami deu uma última olhada na direção do santuário Naka. Não é surpresa que Itachi já deveria estar morto. Não havia razão para ele ficar mais tempo. Depois de acenar educadamente para Jinsou, Kizami colocou Sameada em suas costas e aproveitou a oportunidade para recuar enquanto Konoha estava preocupada. Jinsou olhou para a figura de Kizami que se afastava, mas não prestou atenção. Vamos dar um último empurrão. Ele se virou para Konoha e com outra explosão de chakra sábio, a anteriormente minguante grande dança do dragão reacendeu-se com chamas ferozes, acelerando em direção ao lado de Konoha. Caramba! A voz de Tsunade soou. Então, com um estrondo alto, uma lesma gigante azul e branca foi invocada. Jinsou não prestou atenção ao que aconteceu em seguida. Aproveitando que os ninjas de Konoha estavam ocupados com suas artes sábias, ele chegou ao santuário Naka. Parado em meio às ruínas onde as chamas negras de Amaterasu ainda queimavam em vários lugares, Jinsou olhou ao redor para os muitos Uchihas que ainda riam de alegria. Ele contou os números 15 e nenhum desaparecido. Alguns estavam gravemente feridos, outros levemente, mas nenhum estava morto. Ele se conteve afinal? Jinsou olhou para o cadáver de Itachi. Com sua força, era impossível que ele não conseguisse matar um único Uchiha. Então, ele hesitou no último momento? Ou seria pelo futuro de Sasuke para evitar fazer qualquer coisa que o irritasse? Jinsou balançou a cabeça levemente. Ele realmente era um irmão amoroso. Embora a maneira como ele demonstrou que o amor era algo que 99% das pessoas não seriam capazes de suportar. Logo, depois que a excitação e a alegria diminuíram, as risadas no topo das ruínas do santuário Naka desapareceram. Foi substituído por soluços fracos. Alegria extrema e tristeza extrema, nada superava isso. Jinsou retirou seu olhar de Sasuke, cujo Sharingan permanecia em sua forma de 3 Tomoe. Ele estava considerando se deveria revelar a verdade a ele, como na história original, para ajudar a despertar seu Mangekyou Sharingan. De repente, ele sentiu uma forte flutuação de chakra. Jinsou virou a cabeça. Capítulo 189. Jinsou ficou bastante surpreso. Sasuke, que provavelmente despertaria o Mangekyou, ainda estava em seu estado atual, e Jinsou estava se preparando para acabar com as coisas. Mas inesperadamente, após a morte de Itachi, Izumi, que não se juntou à risada geral, mas ficou em silêncio, ocasionalmente derramando lágrimas. De repente teve seu Sharingan de 3 Tomoe girando anormalmente rápido. Enquanto Jinsou observava, ele sentiu uma poderosa energia de liberação Yin emergindo de dentro de Izumi, fluindo continuamente para seu Sharingan. Com um último suspiro de libertação de Izumi,
Os 3 Tomoe pretos em seus olhos vermelhos sangue rapidamente se fundiram, e então se espalharam enquanto giravam. Quando Gensou olhou novamente, o Sharingan de Izumi havia se transformado dos 3 Tomoe pretos em um padrão floral preto, lembrando uma flor desabrochando. Manjeki Sharingan. Após a morte de Itachi, sob um impacto sem precedentes de emoções e perplexidade, alegria, tristeza, alívio, o Uchiha Izumi despertou seu Manjeki Sharingan. E esse não foi o fim. Perto dali, o Uchiha Jin, cujo rosto ainda estava vermelho de excitação, agora tinha lágrimas escorrendo, criando uma visão cômica. Ele não estava mais rindo maniacamente. Neste momento ele abaixou a cabeça, engasgando enquanto falava suavemente os nomes de seu pai, irmã, irmão e muitos outros. Uma energia similar à de Izumi surgiu de dentro dele. O que está acontecendo comigo? Jin olhou para cima, perplexo com a intensa mudança que ocorria em seus olhos. Gensou se virou para olhar. As pupilas vermelho-sangue de Jin passaram por uma transformação, agora formando um padrão de 2 lâminas em forma de cruz, sem cabo, com o centro envolto em um escudo redondo. Outro Manjeki Sharingan. Gensou levantou uma sobrancelha. Ele teve que admitir que Itachi havia feito algo realmente significativo. A evolução de Sasuke para o Manjeki não era apenas uma questão de tempo, mas agora ele também ganhou 2 Manjeki Sharingan adicionais. Gensou voltou seu olhar para os outros ninjas Uchiha. Sob o estímulo da morte de Itachi, o exterminador do clã, aqueles que antes tinham apenas 2 Tomoe Sharingan agora evoluíram para 3 Tomoe. Entretanto, nenhum deles evoluiu diretamente para Manjeki como óbito. Eles não apenas não conseguiram isso, mas, além de Izumi e Jin, os outros 3 Tomoe Uchiha, mesmo sob o intenso impacto emocional, apenas viram seu Sharingan girar rapidamente, mas eventualmente parar, com no máximo uma melhora em seu jutsu. Para despertar o Manjeki, era necessária uma certa aptidão além de estímulos emocionais. Se não fosse esse o caso, durante o período dos estados combatentes, quando tantas pessoas morreram, todos os Uchiha já teriam desbloqueado o Manjeki há muito tempo. No entanto, Gensou olhou para Sasuke novamente confuso. Você é a reencarnação de Indra, com talento além da razão. Seus 2 companheiros de equipe despertaram o Manjeki, então por que você, que matou seu irmão com suas próprias mãos, ainda está em 3 Tomoe? Isso não é embaraçoso? Como se ouvisse os pensamentos de Gensou, Sasuke saiu do estado de riso maníaco do Uchiha. Com o fardo da vingança que pesava sobre ele por anos finalmente aliviado, Sasuke sentiu uma sensação de paz. Ele teve uma premonição de que estava à beira de uma grande mudança, mas no momento final, ele vacilou. Algo parecia faltar. Instintivamente Sasuke virou a cabeça, olhando para seus companheiros de clã que, como ele, finalmente haviam alcançado sua vingança, suas expressões variavam. Algumas chorando, outras rindo. Uma onda de emoção começou a surgir em seu coração, até que seu olhar pousou em Izumi. Enxugando as lágrimas do rosto, com seu Manjeki Sharingan ainda ativo, Izumi notou Sasuke olhando para ele e imediatamente retribuiu o olhar, dando-lhe um sorriso brilhante e agradecendo sinceramente. Obrigado, Sasuke. O papel que Sasuke desempenhou na batalha recente era evidente para todos. Todos esses anos, os esforços que ele fez por vingança também foram vistos por todos. Sem saber, o mais jovem entre eles já havia caminhado à frente deles, protegendo-os dos perigos que os aguardavam, e no momento final, matou o inimigo sozinho. Esse obrigado foi absolutamente merecido. Ao ouvir isso, antes que Sasuke pudesse responder, Jin, ignorando as mudanças em seus olhos, também assentiu fortemente para Sasuke. Esqueci de dizer antes. Obrigado, Sasuke. Sem você essa vingança poderia ter terminado em fracasso. Sasuke, obrigado. Uchiha Yuki por trás, fez um sinal de positivo e disse. Obrigado, Sasuke. Obrigado. Um após o outro, agradecimentos atrasados, mas sinceros, continuaram a fluir nos ouvidos de Sasuke. Sentindo o calor se espalhando por todo seu corpo, Sasuke não pôde deixar de sorrir. Ele finalmente entendeu o que estava perdendo. Agora que Itachi estava morto, para que ele deveria viver? Ele deveria continuar a perseguir a verdade por trás do massacre? Como Itachi uma vez lhe disse, havia outro usuário de Manjeki que também poderia ter sido cúmplice e precisava ser tratado. Não, ele encontraria o cúmplice, mas esse não era seu verdadeiro propósito de vida. Seu verdadeiro objetivo daqui para frente deveria ser proteger seu clã, proteger os Uchiha e proteger a Vila Jomai, nunca permitindo que aqueles que exterminaram seu clã retornassem e nunca decepcionando a família e os amigos que estavam na sua frente e que o agradeceram. Estrondo. Ao chegar a essa conclusão, Sasuke sentiu um choque violento em seu coração. Uma nova energia poderosa surgiu em seus olhos, e sob o giro rápido de seu Sharingan de 3 Tomoe, sua visão começou a ficar turva. Depois de algumas respirações, tudo parou. Sasuke levantou as pálpebras, e um padrão de estrela negra de 6 pontas substituiu os 3 Tomoe, aparecendo em suas pupilas vermelho-sangue. O terceiro Manjeki Sharingan nasceu. Testemunhando todo o processo, Gensou sentiu uma pontada de sentimento. Excluindo Madara, esse pequeno grupo de 15 Uchihas pode ser o menor em número, mas com 3 Manjeki Sharingan entre eles. Esse talvez seja o grupo mais poderoso que o clã Uchiha já foi em 60 anos. O clã Uchiha, antes quase aniquilado, agora se encontrava em tal posição novamente. Gensou entendeu por que Hiruzen e Dans queriam exterminar completamente o clã Uchiha. Como Tobirama havia dito, os Uchiha amavam mais intensamente que o Senju, e quando esse amor acabava, eles eram mais propensos a cair no extremismo e na escuridão. Os Uchiha do passado realmente planejaram uma rebelião.
Para alguém como Hiruzen e Dans, que já eram idosos e não tinham mais o ímpeto de sua juventude, permitir que até mesmo um Uchiha sobrevivesse significava que um dia, eles poderiam se erguer novamente, cheios de ódio, assim como Jin e os outros. Então, independentemente de Itachi ter agido ou não, no momento em que os Uchiha escolheram a rebelião, seu destino foi selado pelos profundamente temerosos Sarutobi e Dans. As ações de Itachi acabaram trazendo apenas uma mudança: Sasuke sobreviveu. Política sem sentido, esquema sem sentido. Essa foi a avaliação de Gensou. No final, tudo se resumiu à falta de força. Felizmente isso era algo que ele tinha em abundância. Quanto ao súbito aparecimento de 3 Mangekyou Sharingan dentro do clã Uchiha, Gensou aceitou de bom grado. Na opinião dele, mesmo que houvesse mais 10, não faria diferença. Capítulo 190. Gensou-sama. Os membros Uchiha finalmente notaram a chegada de Gensou e se curvaram a ele com respeito e gratidão. Eles entenderam que sem Gensou, eles teriam ficado presos na vila, sobrevivendo na obscuridade. Eles não estariam aqui hoje, vingando seu clã em frente a seus próprios terrenos ancestrais, diante das lápides de seus parentes. Sasuke, Izumi e Jin também estavam entre os que se curvaram. O despertar do Mangekyou Sharingan deles não os tornou arrogantes. Gensou acenou com a mão casualmente e instruiu brevemente: missão cumprida. Prepare-se para retornar. Sim. Os ninjas Uchiha responderam rapidamente. Sasuke olhou para o corpo de Itachi no chão, seus olhos piscando. Gensou instruiu: pegue o corpo de Itachi. De agora em diante, seu Mangekyou Sharingan pertence a você. Sasuke assentiu silenciosamente. No final, ainda foi ele quem uniu o Mangekyou Sharingan dos 2 irmãos. Mangekyou eterno, hein? É isso que você estava buscando tão desesperadamente, Itachi? Sasuke olhou para Itachi, cujos olhos agora estavam fechados para sempre. Então pegou um pergaminho de selamento e selou o corpo de Itachi dentro. Assim que Gensou e seu grupo estavam prestes a sair, do lado de fora do santuário Naka, o som de algo rasgando o ar se aproximou rapidamente. Eram as forças de Konoha, que tinham acabado de lidar com as técnicas sábias de Gensou e agora estavam avançando. Ao cruzarem as ruínas e finalmente chegarem diante dos verdadeiros donos desta terra, o que os saudou foram pares de Sharingan, cujos olhares os encheram de inquietação. Sharingan. Eles são todos Sharingan. O ninja de Konoha gritou animadamente. No entanto, ele rapidamente percebeu algo. O Sharingan que antes lhe trazia uma forte sensação de segurança como companheiro de equipe, apesar de sua arrogância, agora estava do lado oposto, um inimigo. Como chegamos a esse ponto? Ele se perguntou confuso. Mas mesmo que ele expressasse sua pergunta em voz alta, dado o envolvimento da liderança de Konoha, ninguém responderia. Tsunade, que havia invocado Katsuyu anteriormente, dividindo-o em centenas de partes para proteger e curar os ninjas de Konoha, evitando assim qualquer baixa, agora estava examinando seriamente o grupo liderado por Hagoromo Gensou. Como esperado, eles são todos ex-membros do clã Uchiha. No entanto, todos eles foram marcados como mortos antes da noite do massacre. Como Kage, depois de aprender os nomes Uchiha Jin e Uchiha Izumi de Yamato, Tsunade revisou especificamente os antigos arquivos pessoais do clã Uchiha. Agora, ao comparar os Uchihas diante dela com os arquivos, ela rapidamente identificou todos eles. Sem exceção, todos eles eram ninjas registrados de Konoha. Eles todos têm 3 Tomoe, e tem até 3 deles com olhos como os de Itachi. Ao lado dela, a expressão de Jiraiya era muito grave. Seu olhar varreu todos antes de finalmente pousar no pergaminho de selamento que Sasuke tinha acabado de guardar. Não precisa adivinhar, o corpo de Itachi estava lá. Itachi, que esteve na Akatsuki por tanto tempo, também caiu para Sasuke e os outros. Jiraiya sentiu uma dor de cabeça chegando. Claramente Konoha tinha vantagem numérica, mas aos seus olhos, ainda estava longe de ser suficiente. Mesmo que enviassem reforços, a situação ainda seria terrível. Sasuke. Com Naruto ausente, Sakura só podia tomar o lugar dele. No momento em que viu Sasuke novamente, ela não conseguiu evitar gritar. Para sua surpresa, diferentemente de antes, Sasuke, que normalmente a ignorava, olhou para ela dessa vez e até assentiu. A felicidade chegou muito de repente. Sakura ficou chocada, depois perplexa e finalmente excepcionalmente encantada. Será que Sasuke mudou de ideia? Sakura murmurou para si mesma. Kakashi ao lado dela não era tão ingênuo. Ele imediatamente notou os olhos de Sasuke, que estavam completamente diferentes de antes. Mangekyou, hein? Kakashi pensou em seu próprio olho esquerdo. Após 2 anos de treinamento, o Sharingan de óbito em seu olho esquerdo evoluiu para um Mangekyou Sharingan. Na verdade, ele estava apenas reativando o Mangekyou que havia evoluído há muito tempo. Totalmente ciente do poder do Mangekyou Sharingan, Kakashi podia imaginar o incrível poder que seria liberado com um par deles. Entretanto, agora não era apenas Sasuke, Izumi e Jin, que Yamato havia mencionado anteriormente, também haviam despertado o Mangekyou Sharingan, junto com mais de 10 usuários de Sharingan de 3 Tomoe, que eram ainda mais fortes que os Nin comuns. E o mais importante, mesmo com a adição de todos esses Mangekyou Sharingan, nada conseguiu ofuscar a presença de Hagoromo Gensou, que estava do lado oposto. Com tal escalação, deixando de lado se eles poderiam lutar contra eles, se eles realmente se esforçassem, tantos ninjas poderosos lutando certamente deixariam Konoha em ruínas. Com esse pensamento, Kakashi olhou rapidamente para Tsunade.
Estava claro que como Hokage, ela também havia percebido isso, agora presa entre a cruz e a espada. Do lado oposto, o único sem preocupações, Gensou olhou para as forças de Konoha que se aproximavam. Seus números eram quase os mesmos de antes. Nada mal. Gensou assentiu satisfeito. Afinal, essas pessoas eram seus recursos preciosos para o futuro. O crescimento deles o agradou. Era importante saber que, embora o chakra neste planeta atualmente pudesse sustentar apenas 1 ou 2 indivíduos empunhando QQSM, a quantidade total de chakra no planeta estava aumentando gradualmente. Inicialmente, quando a árvore divina desceu e Tsutsuki Kaguya comeu o fruto do chakra, tornando-se o progenitor do chakra, a quantidade total de chakra permaneceu constante. Entretanto, com a disseminação do ninjutsu e mais pessoas capazes de cultivar chakra, a quantidade total de chakra no planeta começou a crescer lentamente. É claro que Gensou queria ver essa tendência continuar, até mesmo acelerar. Ele até considerou espalhar manuais sagrados pelo mundo shinobi para que todos pudessem cultivar energia interior e gerar grandes quantidades de chakra. Dessa forma, quando ele realmente precisasse de chakra, ele teria uma chance maior de sucesso. Entretanto, o cultivo do chakra dependia da aptidão de cada um. Algumas pessoas, não importa o método usado, simplesmente não conseguiam cultivá-lo. E mesmo que pudessem, sua aptidão era limitada, e eles só conseguiam produzir uma quantidade muito pequena de chakra. Assim, o plano de Gensou de espalhar o poder universalmente teve que ser descartado. Agora, ele só podia contar com os atuais shinobi do mundo shinobi. Vendo que Tsunade e os outros estavam hesitantes em fazer um movimento cercando-os, mas não atacando. De pé na pequena colina do santuário Naka, Gensou olhou para o movimentado centro da vila à distância, e tudo ficou claro. Ele olhou para Tsunade sorrindo levemente. A vingança do clã Uchiha está completa. Não perturbaremos Konoha por mais tempo. Com isso, Gensou acenou com a mão e liderou o caminho colina abaixo. Sem pensar 2 vezes, o Uchiha o seguiu de perto. Hokage-sama. Os ninjas de Konoha que bloqueavam o caminho não conseguiram deixar de olhar para Tsunade. Entretanto, antes que Tsunade pudesse responder, Gensou se aproximou e olhou para eles calmamente. Instintivamente, esses ninjas de Konoha se afastaram apressadamente. Um caminho claro e desobstruído apareceu. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. Muito obrigado a todos, curtam o canal.